pessoal, tudo bem? Aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Eu estou aqui hoje para contar uma história nova para vocês, muito interessante, que me ocorreu hoje, né? Um aluno meu, ele veio comentar comigo sobre algumas teorias da conspiração, né? E nessa história, né, a gente começou a conversar e eu disse para ele se ele acreditava nessa teoria da conspiração. Ele falou: não, mas não é teoria da conspiração, é verdade, o homem não foi para a Lua. Eu falei: ok. Então, para a gente entender o que é isso, eu falei para ele, eu vou pedir que você aplique o princípio da navalha de Ockham. Tá? Então a história que eu vou contar para vocês hoje é sobre a navalha de Ockham. Bem, o princípio da navalha de Ockham é o tipo de coisa que a maioria de nós já conhece e usa isso diariamente, né? Sem saber, porém, que teve alguém que deu um nome para isso e tudo mais. Trata-se basicamente de a gente escolher a explicação mais simples para um evento que acontece no dia a dia. Por exemplo, imagine que você tem um pedaço de chocolate que você deixou na tua geladeira e você falou: vou comer isso aqui amanhã. E de repente aquele pedaço de chocolate some, né? Que tipo de explicação você daria para o sumiço desse seu chocolate, né? Às vezes a gente tem aqui até duas explicações possíveis para isso, né? Vamos ver quais são? Bom, a primeira explicação que você daria é a seguinte: dentro da sua casa, durante a noite, existem animais alados e super espirituais que entram na sua cozinha e eles adoram chocolate. Então, eles fazem sempre uma reunião toda noite para saber o que eles vão pegar da sua geladeira, tá? Então, eles vão lá, fazem a reunião, decidem que essa noite eles vão pegar o chocolate, afinal eles adoram chocolate, e vão lá com essa missão de roubar esse chocolate da geladeira. Quando eles abrem a porta, eles veem que o ambiente da geladeira é extremamente frio, tá? E eles ficam lá dentro da geladeira procurando esse chocolate. Eles não suportam o frio, mas eles insistem. Procuram, encontram um chocolate dentro de uma gavetinha estratégica lá onde você guardou o seu chocolate. Bom, uma vez que eles conseguiram esse chocolate, o que eles fazem? Eles pegam, né, esses animais alados, espirituais, e através de um desaparecimento, como um teletransporte, né, eles voltam para casa, tá? Para apreciar o sabor do chocolate. E aquele chocolate, né, no mundo deles, é como ouro, né? Então todo mundo fica feliz, né, quando eles aparecem com um pedaço de chocolate lá no mundo deles. É óbvio que eles vão entender que nenhum humano vai suspeitar de que esses animais, né, alados possam entrar no meio da madrugada e roubar o chocolate da geladeira, não é isso? Bom, mas a segunda alternativa, a segunda hipótese, é muito mais simples, né? Alguém foi lá, abriu a geladeira, pegou o chocolate e comeu. Qual que é das duas explicações a mais simples, né? Tudo bem, a história é meio viajante, né? Animais alados, etc. Né? Mas eu fiz isso propositadamente, tá? Isso é o princípio da navalha de Ockham, né? Que é um princípio lógico, né? Ele foi inventado por um cidadão chamado William of Ockham, filósofo e monge franciscano, no qual ele dizia que se temos várias hipóteses igualmente boas para explicar um evento, devemos escolher aquela que possui um menor número de premissas, né? O Ockham é, na realidade, o nome de uma cidade inglesa onde William nasceu. Pois bem, a navalha de Ockham pode ser dividida em dois subprincípios, tá? O primeiro deles é o princípio da pluralidade. A pluralidade, ela não deve ser assumida sem necessidade. E o segundo subprincípio é o princípio da parcimônia. Não faz sentido fazer com mais o que pode ser feito
com menos. Muito simples, não é? Olha só que interessante. Esses princípios eles eram aceitos por vários filósofos contemporâneos a William. Porém, com o tempo eles acabaram sendo associados a William e sua navalha, né? Eles chamavam isso como uma navalha, ou seja, que cortava, né, determinados... cortava tudo aquilo que era inútil, né? Ou seja, deixar... o objetivo dessa navalha de Ockham é manter tudo muito simples, tá? Tem até uma enunciação do princípio que é Keep it simple, stupid. Bem, Einstein, por exemplo, dizia: tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples do que isso. Já o Leonardo da Vinci dizia: simplicidade é o último grau da sofisticação. Menos é mais, isso a gente já ouviu muito, né? Ou então, a perfeição é alcançada não quando não há mais nada para adicionar, mas quando não há mais nada que se possa retirar. O princípio KISS, Keep It Simple, Stupid, usado pela Marinha Americana a partir de 1960 e adotado em várias outras áreas desde então, diz que a maior parte dos sistemas funciona melhor quando são mantidos simples ao invés de complexos. E é muito difícil fazer isso, não concorda? Explicar coisas complexas através de exemplos muito simples é uma das coisas mais difíceis que um professor pode fazer para os seus alunos, mas também é uma das melhores coisas que eles podem fazer por eles. Agora, se vocês me derem mais um tempinho, eu vou explicar aqui para vocês como que a gente pode usar esse tipo de princípios, né? Como a navalha de Ockham, para desmontar essas ideias das teorias das conspirações, como meu aluno trouxe para mim hoje, tá? Então, eu vou explicar para vocês de uma forma rápida e simples como que a gente pode fazer isso, tá bom? Nas últimas semanas eu vi alguns colegas, né, alguns físicos, alguns professores de matemática, enfim, comentando sobre teorias da conspiração, principalmente se o homem foi ou não à Lua, ou se a Terra é plana, coisas desse tipo, tá? São pessoas muito inteligentes e a gente às vezes não chega a não duvidar de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Afinal de contas, são professores, são pessoas que têm alguns trabalhos até muito bem feitos na área, né, científica. Né? Mas aí eu comecei a perguntar para mim mesmo, né, mas por que eu acho isso do contrário? Por que eu não acho que a Terra é plana? Por que eu acho que o homem foi à Lua? Por que eu acho que muitas coisas são verdadeiras, sendo que tem um monte de gente dizendo que é tudo teoria da conspiração? Então eu vou dizer agora aqui para vocês assim, o meu sentimento com relação a isso, né? E algumas das minhas conclusões que eu cheguei a partir dessa questão aí do uso da navalha de Ockham. O mundo é feito de incertezas, a ciência é feita de incertezas, tá? Em geral, o conhecimento absoluto, ele na verdade não existe, né? Não existe um conhecimento totalmente absoluto, onde a gente sabe tudo, né? A gente não sabe tudo. O melhor que a gente pode conseguir na ciência é ter uma certeza razoável das coisas, tá? A minha preocupação aqui é descobrir quais coisas devem ser razoavelmente certas. Como professor, tá? Eu vou pedir para você que você considere uma lista de perguntas que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Bom, você sabe que essas perguntas têm algumas respostas, tá? E se você já sabe a resposta, pergunte a si mesmo se você realmente sabe a resposta e como que você descobriu essa resposta, né? Como é que você sabe a resposta? E esse é o ponto desse exercício. Vamos lá? Então vamos lá na primeira pergunta. Você acha mesmo que a Terra é plana? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. O Sol é realmente uma bola sólida de grafite, com uma atmosfera gasosa de algumas centenas de quilômetros de espessura? Terceira pergunta. A Lua está mesmo a menos de 160 mil quilômetros de distância da Terra? O World Trade Center, né, essa é a quarta pergunta, foi mesmo atingido por aviões no dia 11 de setembro? A principal pergunta desse meu questionário aqui. Stanley Kubrick conspirou mesmo com a NASA, falsificando a ida do homem à Lua com o Apollo 11 através de um filme? E por último, nós realmente vivemos num mundo Matrix, sob um domo? Tá? Então são 6 perguntas que eu gostaria que você refletisse sobre elas. Provavelmente você vai responder algumas dessas perguntas por experiência própria, né? Você vai ter seu próprio entendimento de cada uma delas. Tá? Eu não espero, por exemplo,
que você estivesse no dia 11 de setembro, por exemplo, lá em Nova York, quando os aviões bateram nas torres, tá? Provavelmente muitos de nós, como eu mesmo, né, muitos de vocês e muitos de nós, ouvimos relatos de pessoas que estavam lá ou de imagens que nós vimos pela TV. Então, como sabemos que aquilo tudo é verdade, não é isso? Se você nunca esteve lá, a gente tem que confiar naquilo que nós vimos através dos vídeos de TV, dos jornais ou dos relatos das pessoas que testemunharam tudo aquilo. Por exemplo, nós sabemos que o Acre existe, tá certo? Mas você já esteve lá? Você andou até lá no Acre? Você foi marcando passo a passo todos os passos que você deu para chegar até o Acre? Né? Você checou a sua localização no GPS? Você foi? Tá? Você tem um relógio, alguma coisa para dizer que você chegou lá? Tá? Então isso é muito interessante a gente pensar. Tá? Como é que nós vamos provar as verdades? É isso? Uma resposta sobre uma pergunta que nos fazem. A gente procura alguém que sabe a resposta, não é isso? Por exemplo, a gente vai na internet e a gente busca quem? Alguma autoridade no assunto. Esse apelo à autoridade é uma coisa um pouco complicada, tá? De fato, a menos que você seja uma pessoa que conheça todas as ciências, que estudou muito, conhece pra caramba das coisas, você responderá quase que todas as questões pelo fato de que você encontrar o apelo da autoridade. Você tem que buscar isso em terceiros. Por exemplo, que anos nós estamos? Aí você vai lá no calendário, você vai pesquisar lá, estou no ano de 2018. Que horas são? Aí você vai lá no seu celular, puxa, tem aqui a hora certa, né? Aí você fala, bom, eu sei que a hora é certa no meu telefone, porque me disseram que a hora do telefone ela vem de uma central que está localizada em tal lugar e ela tem a hora certa através de um relógio atômico. Muito bem, né? Disseram isso para você. Então, tudo isso você vai acreditar que é verdade, não é isso? Agora, encontrar fatos genuínos por conta própria e confirmar essas coisas é extremamente complicado. Primeiro porque a gente não tem tempo de fazer isso, né? Tudo que falam, né, e a gente quiser confirmar tudo isso, vai ser bastante complexo, tá? Nós não temos tempo para isso, a gente precisa trabalhar, estudar, enfim, fazer um monte de coisa para poder descobrir coisas que já estão mais do que consolidadas aqui na nossa vida. E muita gente não perde tempo com isso. Uma teoria da conspiração é uma afirmação geralmente considerada falsa por fontes de informações da grande mídia, né? Mas que é afirmada por uma minoria para descrever o verdadeiro estado das coisas. Para que isso seja verdade, né, as fontes do mainstream, que a gente chama, devem estar conspirando para nos dizer tudo ao contrário. Então, eles inventam histórias, né, intencionalmente, tá? Ou por estupidez compartilhada. Uma coisa que a gente precisa saber e entender muito bem dessas teorias das conspirações, ou teorias da conspiração, é que elas são irrefutáveis, tá? Pela natureza delas, é praticamente impossível provar que uma teoria da conspiração está errada. Então a gente tem alguns critérios na ciência que nos ajudam a dizer que quando você não consegue provar a falsificabilidade de uma teoria da conspiração, tá, elas não podem ser válidas, tá? Porque elas não são falsificáveis. Tá? Então, se você não consegue falsificar elas, ou seja, dizer que elas são falsas por alguma razão, então elas não podem ser válidas. Tá? A teoria da conspiração, ela apenas vai se dobrando, se desdobrando para acomodar as novas evidências que você vai trazendo à luz da verdade. Bom, eu vou te mostrar aqui algumas perguntas interessantíssimas e suas respostas dos dos conspiracionistas. Vamos ver? Vamos lá, então. Você acha mesmo que nós somos para a Lua? Porque você viu lá na TV, viu na internet, né? Ao vivo até, né? Eu pelo menos vi ao vivo. Bom, claro que você não viu, afinal, todos esses vídeos aí eram falsos. Uma boa resposta, hein? Tá, você está me dizendo que você conhece o astronauta que pisou na Lua? Você conheceu ele pessoalmente lá na NASA? E ele disse para você que foi para a Lua? Cara, ele está mentindo para você. Ele simplesmente é um mentiroso. Uma outra pergunta muito interessante aqui, ó. Ah, você é o próprio astronauta que pisou na Lua, hã? Uhum. Você realmente acredita que estava na Lua? Meu amigo, tem nada a ver isso aí não. Sabe por quê?
Porque a NASA implantou no seu cérebro falsas memórias, meu amigo. Todas elas foram implantadas. E a CIA foi uma parceira da NASA nesse negócio, tá? Eles usaram drogas, usaram até hipnose, tá? Para fazer você acreditar que você esteve lá na Lua e pisou lá. Olha só, antes da internet era muito difícil encontrar uma pessoa que aceitasse teorias da conspiração e rejeitasse as crenças que todo mundo tem sobre as coisas, né? Sobre a realidade. Mas agora, na era da internet, é muito comum você encontrar muita gente, até muito inteligente, acreditando nesse tipo de coisa. Olha, no passado era muito fácil para as pessoas do mundo entender o que estava acontecendo, o que era verdadeiro, o que era falso. Por quê? Porque eles viviam em pequenas comunidades. Dentro dessas pequenas comunidades existiam pessoas que conheciam muitas coisas, tá? E também existiam pessoas que eram umas mentirosas. E eles sabiam quem falava a verdade e quem falava a mentira. Eles conseguiam comparar essas essas informações, se eram confiáveis ou não. Se elas vinham de uma pessoa que sempre falava a verdade, que sempre estavam dizendo as coisas corretamente, com um mentiroso contumaz lá do grupo que viviam com eles, né? Era muito fácil ter ideia da verdade ou da mentira, tá? Na era da pré-internet, logo depois da era pós-industrial, as nossas fontes de informação ainda eram um pouquinho limitadas, a gente tinha alguma limitação com relação a isso. Se você, por exemplo, quisesse aprender algo técnico, por exemplo, sobre a teoria da relatividade ou como um foguete funcionava, você tinha que recorrer ao quê? A uma enciclopédia, a um livro, recorrer ao professor, perguntar, né? Essas eram as fontes fidedignas, né, da ciência e das ideias, né, que permeavam o mundo e tudo mais. Era muito difícil encontrar um ponto de vista alternativo sobre todas essas coisas que nós sabíamos no passado. Na verdade, até o noticiário da TV, ele era bastante restrito, né, em alguns canais. A gente tinha aí meia dúzia de canais aí abertos e só isso que a gente tinha como fonte de informação. Nesse passado aí não tão distante, se você tinha alguma dúvida com relação a alguma informação, bastava você ir lá e confrontar essas informações com seus professores ou, enfim, com revistas especializadas, um livro, etc. Uma vez eu estava numa biblioteca, eu encontrei um livro sobre a teoria da relatividade, foi muito antes desse negócio de internet, né? E eu não sabia que esse livro, né, estava refutando a teoria da relatividade. Mas eu via que tinha algo estranho ali. Então eu cheguei à conclusão de que tudo que estava escrito naquele livro não encaixava naquilo que a realidade estava me mostrando, né, sob o ponto de vista dos livros científicos que eu tinha na época. Então nada encaixava com nada. Então para mim foi muito fácil entender que aquele livro estava baseado em ideias falsas. Quando a gente tem essa ideia de que as informações não se encaixam, né, a gente consegue entender que uma coisa chamada viés da confirmação, tá? Então no passado era muito fácil você usar essa ferramenta chamada viés de confirmação, porque era muito útil essa ferramenta para eliminar absurdidades como essa, né? Hoje em dia, esse viés de confirmação ele é muito mais complicado. Por quê? Porque na internet a gente tem milhões e milhões e milhões de informações, cada uma, né, justificando a outra, então você fica num mundo perdido lá, com um monte de informações inúteis, e fica cada vez mais difícil você usar esse viés de confirmação para poder refutar algumas teorias da conspiração. Então, a afirmação mais conhecida, né, do princípio do viés da confirmação como ferramenta, seja aquela frase famosa, né? Exigências extraordinárias exigem provas extraordinárias. Isso é muito interessante, né? Isso é um viés de confirmação, ou seja, algo extraordinário é algo fora do comum. Em outras palavras, se uma reivindicação não é o que esperamos, então é provavelmente falsa, tá? É claro que, como eu já disse aqui, na presença da internet, ela traz muitos problemas no viés da confirmação, né? Como é que você vai separar na internet a verdade do absurdo? A internet tem só absurdo, né? Mas é muito mais difícil fazer isso agora, né? A internet te dá 1 milhão de possibilidades, bilhões de possibilidades, é infinito. Então, e a gente não tem
nenhum conhecimento direto dessas informações que estão lá, né? Assim, as fontes primárias, elas são muito difíceis de encontrar, tá? Então, como a gente não sabe nada lá dentro, a gente não tem como saber que tipo de reputação científica tem cada um daqueles argumentos lá da teoria da conspiração. Se as pessoas falam sobre algum, por exemplo, que o homem não foi à Lua, tudo bem, a gente só precisa entender quem é essa pessoa que está dizendo, que tipo de reputação ela tem dentro da ciência, quais são seus trabalhos que foram feitos, enfim, coisas desse tipo, né? A gente não consegue fazer isso hoje em dia, porque tem tanta gente falando essas coisas, tá? E a gente não pode acreditar em mais nada além das palavras que essas pessoas, né, proferem nos canais de YouTube por aí. Bom, mas nesse ambiente confuso que é o ambiente da internet, se a gente começar a suspeitar de alguma coisa de verdade, geralmente não é difícil encontrar fontes que confirmem nossas suspeitas, tá? Por exemplo, se você suspeitar que a Terra é plana, você vai encontrar milhões de informações a respeito disso, tá? Você vai começar a pensar, puxa, é verdade, né? Eu acho que os astrônomos estão escondendo alguma coisa da gente. Eu acho que essa NASA, ela conspira contra todo mundo. É meia dúzia de pessoas que querem dominar o mundo, então escondem a informação real de que a Terra é plana. Eles escondem que a Terra está sob um domo, né, cercado por um líquido, sei lá, inventando um monte de história, né? Então você não consegue, através do viés da confirmação, fazer essa refutação. Por quê? Porque é um mundo muito complexo, é cheio de caminhos, tá? E o viés da confirmação, ele é muito útil no mundo simples e não no mundo complexo em que vivemos hoje. Então, olha, aqui a gente pode observar o seguinte: o viés da confirmação a gente usa todo dia para filtrar o que é lixo do que é verdade, tá? A gente pode fazer isso sem perceber ou não, enfim, né? Mas a gente só consegue perceber essas coisas que passam pelos nossos filtros de polarização. Então a gente só consegue fazer uma investigação séria quando a gente olha sob o nosso ponto de vista e fala, realmente isso aqui vale a pena dar uma investigada, mesmo sendo falso, tá? Os adeptos da teoria da conspiração estão adquirindo um conhecimento da mesma forma que todo mundo adquire, através de fontes de internet e fontes muito duvidosas, tá? E é fácil demais cair na armadilha de usar a riqueza de informações que a internet nos traz, tá? E ela só ajuda a gente a reforçar ideias erradas que conduzem todas essas teorias. Agora, como saber se a gente está certo ou se a gente está errado? Os teóricos da conspiração, tá, não são as pessoas que estão certas, tá? Longe disso, tá? E todo o resto de nós estamos muito confusos aí na nossa vida para perceber isso. É muito simples, né? Por falar nisso, você sabe mesmo, você tem certeza se o Acre existe? Olha, existe uma resposta para isso. Eu acho que deveria ser ensinado nas escolas o método correto de investigação científica. Eu não sei se eles ensinam esse método correto nas escolas, no ensino fundamental ou no ensino médio, eu não sei. O que eu sei é que esta seria a principal defesa contra a loucura da internet. E é isso que eu vou considerar a partir de agora, tá? A investigação científica séria e estruturada. Então, muitas vezes eu vi a navalha de Ockham apresentada como uma regra básica, né? Uma regra prática, na verdade. E pelo que eu entendi na descrição original dessa regra, né? Envolvia a escolha de soluções menos complicadas, menos complexas, com base em uma determinada estética, né? Ou seja, a explicação mais simples é sempre a melhor, tá? De fato, enquanto isso pode ser como o Ockham declarou, né? Como eu já disse aqui, atrás dessa navalha de Ockham existe um princípio matemático muito, mas muito sólido mesmo, tá? E eu acredito que se é assim, a navalha de Ockham poderia ser reafirmada não como apenas uma regra, mas como uma lei, né? Isso seria muito interessante se a gente conseguisse usar a navalha de Ockham como uma lei para ser usada para refutar essas teorias da conspiração, por exemplo.
Olha, antigamente, né, no mundo antes dessa ciência que a gente tem hoje, que a gente chama de mundo pré-científico, acreditava-se em grande parte que o conhecimento, né, vinha de alguém que realmente já sabia muito sobre aquele assunto, né? Então a gente fala, mas o que os especialistas dizem sobre o assunto, né? Bom, as coisas naquela época só eram verdade se havia uma autoridade aceita por todos, né, com relação a esses assuntos. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Aristóteles, né, disse alguma coisa. Se ele disse, então é verdade, correto? Então, por exemplo, a função dos pulmões era de esfriar o corpo, tá? Bom, Aristóteles disse isso. E olha que ele geralmente estava certo sobre as coisas, mas sobre o pulmão, definitivamente não. Bom, se eu tenho só o viés de confirmação, então essa é uma maneira racional e lógica de proceder, né? A gente procura alguém que sabe mais do que a gente para nos dar as respostas confiáveis daquilo que a gente precisa saber. Bom, mas agora na internet, onde determinar, né, se alguém é geralmente confiável ou não, é muito mais difícil, tá? Aquele princípio de mais os especialistas dizem o quê? É ainda mais instável na era da internet. Da metodologia científica, né, de investigação, ela foi revolucionária, tá? Por quê? Porque ela tirou essa falta de confiabilidade do mais os especialistas dizem o quê, com uma maneira de determinar com alta probabilidade o que é realmente verdade, tá? Como não existe um conhecimento absoluto, a gente precisa ter, pelo menos dentro de uma confiabilidade estatística, né, uma certeza do que vai acontecer ou do que está acontecendo com a realidade, ok? Então, quando a gente é apresentado ao método científico na escola, eles dizem pra gente que isso é o quê? A ciência, né? Observar, aí a gente observa, e aí a gente faz uma teoria sobre aquilo que a gente observou. Aí depois a gente faz algumas previsões. Se acontecer tal coisa, pode acontecer outra coisa. E aí a gente faz, em cima dessa teoria, previsões, né, a partir daquela teoria que a gente criou, e depois a gente testa se isso realmente pode ser verdade. Bom, se isso não se confirmar, então a gente rejeita a teoria. Fala, essa minha teoria aqui não funcionou não. Então vamos voltar ao laboratório para ver se aqui a gente consegue descobrir realmente o que está acontecendo. Bom, a gente precisa testar, tá certo? E rejeitar. E se for provado que é falso, a gente precisa fazer de novo, e de novo, e de novo, até conseguir descobrir a verdade. E isso é o que diferencia a nossa sociedade científica da pré-científica. E aí, essa ideia já coloca, né, as teorias da conspiração em xeque, porque você precisa testar. E a gente sabe que teorias das conspirações, elas não são falseáveis. A gente sabe que hoje em dia, mesmo diante de tantos processos, né, dos trabalhos científicos, muitas coisas ainda são feitas sob fraude, né? E quem pode nos guardar ou nos livrar dessas fraudes são as publicidades que são feitas em cima dessas fraudes. Então, quanto mais fraudes a gente souber que existe e quem foi que praticou as fraudes, fica mais fácil a gente eliminar o joio do trigo, tá? Então, tem muita gente que esconde essas fraudes e esconde cientistas mal intencionados que manipulam dados, tá? Mudam, né, informações descobertas, tudo por conta de um viés político-ideológico que pode atrapalhar a ciência. Bem, por isso que esses métodos são importantes, tá? Então, todo mundo que faz ciência, que pratica ciência e desenvolvimento, precisa seguir regras rígidas, tá? Para poder desenvolver suas pesquisas. Os experimentos feitos em laboratório são muito valiosos, mas acabam ficando apenas dentro do laboratório, tá? E isso acontece apenas durante os experimentos. Em alguns campos, como a física, tudo bem, dá para você fazer experimentos no laboratório, tá tudo certo. Mas, por exemplo, no mundo real, quando você vai trabalhar com pessoas reais, na vida real, por exemplo, por exemplo, trabalhos de pesquisa médica, né? Aí a coisa muda um pouco de figura, tá?
E às vezes o mundo real não permite um modelamento muito exato e preciso do que está acontecendo, né, verdadeiramente, do que em um ambiente no laboratório. Então, fora do laboratório é muito mais complicado você conseguir apurar os seus resultados do que dentro de um laboratório, com tudo controlado, tá? Então, os pesquisadores, né, todas as pessoas envolvidas nesses processos costumam fazer muitos estudos, tá? E isso é muito importante. Você tem que examinar grupos de pessoas, grupos de comportamentos, etc., durante muito tempo para você poder observar os resultados, tá? E é assim como os outros experientes. Todo mundo tem que fazer isso e esses resultados têm que ser possíveis de serem replicados. Não adianta eu ir lá falar, consegui tal coisa, daí você vai tentar replicar aquilo e não consegue. Então isso não é científico. Você precisa ser capaz de replicar aquilo que é, né, desenvolvido nas pesquisas. Então os pesquisadores têm que deixar a pesquisa disponível para que outros pesquisadores possam dar continuidade nos seus estudos, se eles quiserem. A mentira está para a ciência, né? Assim como o pecado mortal está para o catolicismo, certo? Você pode até ser excomungado da ciência se você mentir na ciência. Você não pode mentir, tá? Então, quando o pesquisador é pego na mentira, né, mentindo sobre resultados, ele tem que ser banido, tá, de periódicos, tá? Ele não pode manipular informações ao seu bel prazer ou sob interesses políticos ideológicos, né? Isso é um pecado dentro da ciência, tá? E isso é muito sério, tá? Mas dentro do mundo das teorias das conspirações, mentir não excomunga ninguém. E isso é um problema muito sério. Bem, então como a gente já chegou até aqui e a gente viu que dentro do mundo da teoria da conspiração, a mentira é algo trivial, né? Vamos partir desse princípio de que eles podem mentir e se mentir nada vai acontecer. A gente pode ir mais fundo ainda, né? Porque como você não consegue falsear uma afirmação da teoria da conspiração, e isso é uma principal característica dessa teoria, né? Ela diz ainda mais que todas as fontes tradicionais não são confiáveis. Mas por que ela fala isso? Fala isso porque ela parte do pressuposto de que todas as fontes tradicionais de informação já fazem parte dessa teoria conspiratória global. Ou seja, não dá para confiar. Aí fica difícil, né? Então eu chamo isso, né, esse termo aí de colocar tudo dentro de um balaio comum, de envenenar o poço. Ou seja, eles envenenam a fonte principal de informação que você poderia usar para refutar uma teoria conspiracionista. Ou seja, a informação já vem envenenada. Então, como eu já falei aqui, as teorias da conspiração, elas são irrefutáveis, ou seja, você não consegue dizer que elas são falsas, tá? Qualquer tentativa de você provar que uma conspiração está errada, sempre um conspiracionista vai chegar para você e falar, não, mas veja bem, isso daí é por causa daquilo outro, né? Ou seja, eles vão sempre aumentando a história da conspiração e você nunca vai conseguir refutar isso, tá? Então eles vão aumentando o número de suposições que poderiam ser verdadeiras para que a teoria que eles inventaram seja correta. E, portanto, torna-se ainda menos provável o uso da navalha de Ockham. Tem um termo interessante que eu descobri aqui, chamado galope de Guiche, né? O galope de Guiche é quando um conspiracionista vai sempre fazendo um esforço enorme, tá? Para provar que você, através dos seus argumentos, nunca vai estar certo. Então ele vai sempre colocando uma objeção em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, tá? E isso é muito eficaz, porque você chega uma hora que você fala, putz, é verdade, né? Eu não consigo realmente refutar esse cidadão, tá? E essa abordagem pretende esmagar, na verdade, a oposição e convencer quem não tem especialidade no assunto. Então eu não tenho nenhuma especialização em viagens espaciais, não sei nada disso. Então fica muito fácil para um conspiracionista, né, chegar para mim e dizer,
o homem não foi para a Lua por causa desses efeitos aqui, da luz ou da sombra, etc. Realmente, eu não sei, né? Eu não tenho essa experiência, então fica muito fácil. Então, quanto mais argumentos reais, físicos e científicos você coloca em cima de uma pessoa assim, mais ela chega com argumentos de que aquilo que você está dizendo não refuta a conspiração que ela criou. Olha só que interessante, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi um vídeo de um rapaz na internet muito interessante sobre o embuste do pouso na Lua, né? E ali naquele vídeo eu anotei aqui algumas frases aqui para a gente poder analisar nesse nosso vídeo aqui. Vou ler para vocês aqui, ó. Devido à falta de atmosfera, as estrelas deviam estar mais visíveis nas fotos da Apollo na Lua. E elas não são. Portanto, as fotos são mal e estupidamente falsas. Muito bem. 2. As sombras projetadas pela luz do Sol são paralelas devido à extrema distância ao Sol. As sombras, em muitas das fotografias da Apollo, não são paralelas, elas convergem. Portanto, foram filmados com uma fonte de luz perto, não com uma luz do Sol, e por isso devem ter sido falseadas. As sombras nas fotografias da Apollo não são escuras, como poderíamos esperar sem atmosfera. Portanto, uma luz de preenchimento deve ter sido usada. A NASA nega isso. Então, eles também estão mentindo. E a coisa toda foi falsificada. A falta de atmosfera na Lua significa que os níveis ultravioletas são extremamente altos. Tão altos que qualquer câmera convencional teria seu filme embaçado pelo ambiente ultravioleta. Os slides da Lua são claros e muito lindos. Não são embaçados, portanto, eles não foram tirados na Lua. Eles devem ter sido falsificados. Nossa, a câmera usada foi fixada a um encaixe no peito do traje espacial do astronauta. No entanto, algumas das fotos não poderiam ter sido tiradas com a câmera naquela posição. Nossa, elas são imagens totalmente falsas. E outra mais interessante ainda, olha, a radiação nos cinturões de Van Allen é tão intensa que os astronautas teriam morrido antes de chegarem à Lua. A alegação da NASA de que eles passaram pelos cinturões de radiação muito rápido e por isso não estavam lá por muito tempo e têm uma dose subletal é falsa. É como a afirmação de que se você correr pela chuva ficará menos molhado. E isso é falso. E tem mais algumas aqui, ó, mais duas aqui. Ó. Não havia cratera de explosão sob o módulo lunar e esperávamos ver uma, portanto deve ter sido falsificado. Havia imagens de vídeo do módulo decolando no final da missão. Quem filmou essa cena? Isso é impossível, não havia ninguém na Lua para fazer isso. Portanto, eles não estavam na Lua. Falso. Bom, a lista continua, tem um monte de coisa lá, né? Eu só dei aqui alguns exemplos que, como a gente pode usando aí um pouquinho de pesquisa, dá para a gente facilmente refutar isso, né? Mas todas as vezes que você tenta fazer essa refutação, esses conspiracionistas vêm com mais e mais e mais informações para cima de você. E alguém fez contou essas histórias, fez toda essa lista aí de informações que eu citei aqui com mentiras, né? Portanto, devemos concluir que, sabe, qualquer coisa que a gente falar sobre ela, a gente não consegue independentemente provar que também é falsa, né? Porque elas nos vêm de uma fonte não confiável. Então, se ela vem se eles falam que aquilo lá, todas aquelas mentiras são verdade, como é que você vai provar se ela já vem de uma fonte que não é confiável, né? É bastante complicado isso. Que divulgam essas informações até são bem intencionadas e tudo, mas elas estão erradas, tá? Eles não entendem muito bem a navalha de Ockham. A teoria da conspiração do embuste no pouso da Lua provavelmente suga muita gente, o tempo de muita gente por causa da falta de estrelas na foto. Uma simples foto que não tem estrela, nossa, causa um tremendo problema, né? E é extremamente surpreendente isso, porque muita gente nem entende nada de fotografia, de exposição, enfim, né? E quando alguém fala alguma coisa assim, as pessoas acabam acreditando, né? Mas as pessoas levam essa questão de teoria da conspiração num nível até mais alto, né? Eles falam que assim, tudo aquilo, né? É mentira, que é falso, tudo, mas isso tudo é uma série de mentiras, tá? É tudo mentira mesmo, né? Que teriam sido reconhecidas como mentiras como por qualquer um que tivesse um mínimo
de bom senso para dizer, realmente essa história tá bem estranha, né? Parece aquela história lá dos meus monstros alados que roubaram chocolate na geladeira, só pode ser isso, né? E as pessoas acabam acreditando. Por que alguém faria isso, né? Essa é uma pergunta interessante, né? Existem pessoas aí muito maliciosas por trás dessas histórias, tá bom? Essas teorias conspiratórias aí, eu fiz uma pesquisa rápida na internet e vi cada coisa absurda, tá? E tem pessoas que estão dispostas a fazer isso aí para poder apoiar essas teorias, tá? Existem interesses aí, tá? E não são interesses tão misteriosos assim, tá? Existe um motivo por trás disso. O motivo é muito simples: dinheiro. Muita gente fala que distribui esse material de teorias das conspirações aí, enfim, sem nenhum tipo de interesse, que não tem nada a ganhar com isso, porque é isso, porque é aquilo, tá? Mas na verdade mesmo, muita gente está procurando monetização de vídeos, visualizações, muita gente vende material, tá, para essas pessoas. Então existe um comércio por trás disso muito importante, tá? Tem filmes que são vendidos até por $1.000, né? Pequenos filmes que estão rodando por aí na internet, tem gente que compra e pagam até $1.000 por cada vídeo, tá? Então, incentivos financeiros para você falar uma mentira não deveria ser ignorado. A pior teoria da conspiração que eu já ouvi foi com relação ao 11 de setembro, né? Um trágico episódio que eu vi pela TV ao vivo. E muita gente diz por aí que não teve, né, atentado nenhum, que foi uma explosão de uma bomba controlada, com míssil, um monte de coisa absurda, né? E, enfim, isso tudo já foi refutado, realmente, mas tem muita gente ainda que fica caçando essas coisas e muita gente acredita nisso, né? Milhares de pessoas morreram e isso não é importante, né? O importante é divulgar essas mentiras, né? E por que eles fazem isso, tá? Essa é a pior coisa, né, que eu acho que tem por trás disso, né? É que essas pessoas que divulgam esse tipo de coisa estão buscando, na verdade, um público muito maior do que eles teriam de outra forma, tá? Então eles querem, na verdade, ter views e ganhar um dinheiro com isso. Basicamente é assim. Bom, então agora vamos voltar a nossa lista de perguntas que eu fiz lá no início para a gente poder estudar esse assunto, né? Usando a navalha de Orkhana. Então a primeira pergunta que eu fiz foi: a Terra é realmente plana? Tá? Todos nós sabemos que a Terra não é plana, tá certo? A Terra é redonda. A gente pode colocar aqui uma simples lógica que a gente já vai refutar essa ideia da Terra plana em 10 segundos, né? Tudo bem, não foi todo mundo que foi para o espaço e conseguiu ver a Terra lá de cima, tá? Poucas pessoas conseguiram ver a Terra realmente, né? E provaram, ela é redonda mesmo, tá certo? Mas vamos aqui fazer as nossas suposições, né? Examinar as suposições envolvidas nesse assunto. Para concluir que a Terra é redonda, a gente precisa assumir que tudo aquilo que foi estudado até hoje pela comunidade científica são verdadeiras. A gente tem que supor isso, tá certo? Existem registros científicos, de fato. Existem gente que já foi para o espaço e viu, tirou fotografia. E a gente teria que assumir tudo isso como verdadeiro, tá? Todas essas fontes têm que ser totalmente corretas, tá? Mesmo que uma não esteja totalmente correta, a gente tem que assumir que pelo menos uma delas é extremamente correta, tá? E estão baseadas em um fato real. Agora, para concluir que a Terra é plana, a gente deve assumir o quê? Que toda a fonte que nos diz que ela seja redonda e todos os registros históricos até hoje, tá, sejam falsos, tá? A gente tem que assumir que todo mundo que está envolvido com isso seja mentiroso, tá? A gente tem que assumir que toda a comunidade científica, todos os canais de televisão, todas as agências espaciais estejam mentindo juntas, tá? E que assumir que todos os filmes que nós vimos até hoje sobre a Terra, sobre a estação espacial, sobre tudo, são fabricados de maneira excepcional, que mereciam um Oscar, um prêmio, tá? Então, a gente observando dessas duas maneiras, a gente consegue concluir o quê? Né? Que é mais fácil que a Terra é redonda ou que a Terra é plana, né? Se a gente levar em consideração o mais simples, obviamente, a Terra é redonda.
que nós fizemos foi: o Sol é realmente uma bola sólida de grafite, com uma atmosfera gasosa de alguns quilômetros de espessura, né? Bom, esta é uma afirmação real que eu vi na internet, tá bom? Alguém escreveu um livro sobre isso, enfim, né? Eu não recomendo, não compre esse livro não, que vale a pena, tá? Bom, se você é um astrônomo, né? Tem muita gente aí que entende muito de astronomia, eu entendo muito pouco de astronomia, mas eu posso ter certeza que o Sol não é uma bola sólida de grafite, tá? Mas para todo mundo, como eu, como você, que não entende de astronomia, a gente conta com as informações que nos disseram, tá certo? Por exemplo, no caso da Terra plana, a afirmação não padrão desmorona totalmente, né? É quando a gente olha as suposições que entram na afirmação, né? Então, por exemplo, todos os planetas são redondos, né? A Terra é um planeta, logo a Terra é redonda, né? Isso já derruba. Primeiro, para concluir que o Sol é uma bola de gás, né? Ou plasma, a gente precisa assumir de que todos os dados de todos os cientistas que estudaram o Sol estão corretos, tá? Ou, né? Todos os cientistas foram iludidos, né? Mas como eles não foram iludidos e nem são desonestos, né? A gente tem que assumir isso, e temos que assumir também que alguns dos experimentos que foram feitos, tá? Se basearam nessas que os cientistas realmente estão certos, tá? E todos os resultados que foram produzidos por eles estão corretos. Então é bem provável que o Sol é uma bola de gás. Por outro lado, para o Sol ser feito de uma pedra de grafite gigantesca, sólida, a gente tem que assumir que mas todos os relatos de todos os cientistas sobre o tema, tá, foram fabricados, tá? Que todos os astrônomos que a gente já ouviu falar sobre isso, tá, são mentirosos, tá? E isso é muito difícil de a gente acreditar, tá? Então é fácil de ver que é extremamente improvável que o Sol seja uma bola sólida, né, de grafite. Terceira pergunta: a Lua está mesmo a 160 mil quilômetros de distância? Não está tão longe quanto a gente imaginava? Olha, na verdade é o seguinte: a gente já fez muita medição da Lua, tá? Através de trigonometria, através de cálculos dos mais variados na matemática, através de experiências científicas, né? Através dos próprios astronautas que foram até lá e voltaram, através de experiências com raios laser, etc. Tá? Então tudo isso já foi provado que a Terra está a 386 mil quilômetros da Lua, ou a Lua está a 386 mil quilômetros de distância da Terra. Agora, muitos registros sobre isso podem ser falsificados, tá certo? Bom, se o Sol é uma bola de gás, a gente precisa assumir que um grande registro de dados foram falsificados para assumir que as pessoas estão mentindo. Tá? Estão mentindo com relação ao Sol, estão mentindo com relação à Lua, estão mentindo com relação, né, à Terra. Então tudo isso é uma mentira, né? Tudo isso não é real. A gente vive o quê? Dentro de um aquário, tá certo? Onde existe um domo que nos protege e a Terra está flutuando sobre as costas de um elefante ou de uma tartaruga, sei lá, e que nos mantém fixos aqui, presos, tá? Na verdade, tá, a alegação de que a Lua está a menos de 160 mil quilômetros da Terra é facilmente derrubada através de um simples cálculo trigonométrico que você pode fazer no ensino médio. Né, do meu questionário o World Trade Center foi atingido por aviões no dia 11 de setembro de 2001? Olha, tem gente que diz que ele foi derrubado por explosivos. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui com a nossa suposição, né? É muito simples, tá? Tudo que foi visto até hoje, os vídeos gravados, as notícias, né, criadas, as pessoas que morreram, tudo isso a gente tem que levar em consideração de que aconteceu. Óbvio que aconteceu, todo mundo viu, houveram testemunhas e tudo mais, né? Então, teve aviões envolvidos. O exército dos Estados Unidos foi envolvido. Pessoas ligadas aos aeroportos estavam envolvidas, tá certo? Nesse processo todo. Famílias de pessoas que estavam dentro do avião também teriam que estar envolvidas, estavam envolvidas em todo esse acontecimento. Então, a gente teria que dizer que se isso não existiu, teríamos que dizer que todas as pessoas envolvidas, inclusive os familiares dos mortos, estariam envolvidos numa grande conspiração.
tá? E isso é totalmente, para não dizer ridículo, absurdo, tá? Então, se os vídeos do impacto do avião no prédio foi falsificado, o autor desse vídeo merece um prêmio, né? E se não fosse um avião que estivesse ali, fosse um míssil ou uma bomba explodindo, realmente é uma cena digna de um Oscar, tá? Então, todos esses vídeos que a gente viu são reais, foram transmitidos ao vivo pela TV e não tem condições nenhuma de ser falso, tá? De serem falsos. E se são falsos, eles foram surpreendentemente bem feitos. Essa daí não dá nem pra gente discutir, né? O World Trade Center foi realmente atingido por aviões no dia 11 de setembro. Infelizmente, milhares de pessoas morreram nesse atentado terrível. A quinta pergunta é: o diretor de cinema Stanley Kubrick falsificou os desembarques na Lua? É um cineasta de extremo bom gosto, fez filmes incríveis, mas olha, vamos ser sinceramente honestos aqui, gente. Para tudo aquilo ser falso, realmente, eles tinham que montar um teatro gigantesco, não é isso? O número de pessoas, de engenheiros, de físicos, de cientistas envolvidos nesse programa Apollo é um negócio inacreditavelmente grande, tá? A gente tem que supor que os desembarques ocorreram como foram vistos na TV. Eu mesmo vi na TV, tá? A gente tem que supor que os engenheiros e cientistas da época encontraram maneiras muito inteligentes de contornar todas as dificuldades que foram encontradas, tá? Nós estamos falando de uma época que não havia memória de computador. Nós estamos falando de uma época onde tudo era desenhado em papel, né? E os engenheiros e cientistas foram extremamente engenhosos. Milhares de pessoas trabalharam em conjunto, tá? Imbuídas do mesmo objetivo de colocar o homem na Lua. E isso não tem nada de errado. É possível você colocar milhares e milhares de pessoas focadas no mesmo objetivo, tá? Agora, dizer que tudo isso foi uma farsa, tá? Eu acho que é humilhar todas as pessoas que trabalharam de maneira digna e honrada nesses projetos. Problemas nós vamos encontrar em todo tipo de juntamento de pessoas, né? Em qualquer tipo de trabalho você sempre vai encontrar problemas, pessoas que não gostam das outras e tal. Mas eu posso dizer que todas essas pessoas que trabalharam não podem ser rebaixadas a meros atores, sendo que eles fizeram um trabalho incrível de construir um foguete, certo? E colocar 3 pessoas lá dentro que arriscaram suas vidas para fazer uma viagem inacreditável, né? Pode parecer inacreditável, até a Lua, tá? Então, muita gente cooperou de verdade para que isso fosse real, tá? Então, eu digo para vocês aqui que essa é dizer que o Stanley Kubrick fez um filme para enganar todo mundo que o homem realmente pisou na Lua, é realmente colocar todos esses engenheiros que trabalharam, todas as pessoas que morreram e se dedicaram a esse projeto, né, num patamar de simples atores, né? E isso não é justo. Nós realmente vivemos no mundo da Matrix sob um domo, tá? E essa eu vou deixar a resposta para vocês fazerem por vocês mesmos, tá? Usem, tá? A navalha de Orkan para responder essa pergunta, tá? Você acha mesmo que nós vivemos num mundo Matrix sob um domo? Pensem bem sobre isso, tá? Acreditar em teorias da conspiração é muito simples, tá? Foi o que eu disse para o meu aluno. Eu acho melhor você começar a entender melhor a realidade que te cerca, tá? Se preocupar com coisas realmente importantes que vão mudar a sua vida e deixar de lado teorias conspiratórias que só trarão para você dúvidas e mais dúvidas e nenhuma resposta verdadeira. Até lá. Espero que essa história tenha sido de utilidade para vocês. Ok? Um abraço e até mais.